Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre linguagem C. Nos últimos dois vídeos falamos de variáveis inteiras e variáveis ponto flutuante, ou seja, variáveis reais. E agora vamos falar sobre algumas continhas básicas que podemos fazer utilizando essas variáveis, ok? Então hoje é um vídeo de exercícios sobre operadores e variáveis na linguagem C. Muito bem, continuando o código que tínhamos da aula anterior, aqui eu defini algumas variáveis, char, unsigned char, inteiras e tudo mais, ok? Vou deixar aqui no código mesmo. Mas aqui ó, vamos começar um código para resolver o problema dos zeros reais de funções, ok? Então aqui vamos resolver a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara basicamente é utilizada para quê? Para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Então aqui, olha aí, ó, raízes de equações de segundo grau. Ok? Então tá aí. Como é que a gente faz isso? Bom, a fórmula, como vocês sabem, ela é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então a primeira coisa é que ela tem três variáveis aí envolvidas. A gente tem a variável a, b e c. Então, como esses valores podem ser, eles são reais, eles podem ter vírgula, enfim, pode ter uma parte decimal no número aí, então, depois da vírgula, então a gente vai criar aqui o a, o b e o c. Como exemplo, vamos definir aqui o a valendo 1, o b valendo 4 e o c valendo menos 21. Veja que nesse caso eu tenho um valor negativo aqui, então eu não posso usar o unsigned float. Eu tenho que usar o float normal, senão vai dar problema. Além disso, eu não preciso colocar aqui, por exemplo, 1.0 ou colocar, né, todos os números com ponto depois. Poderia aqui, ó, não mudaria nada se eu fizesse isso aqui, mas não preciso porque automaticamente esses números que são inteiros vão ser convertidos para reais quando forem atribuídos para as variáveis float, ok? Então aqui o meu resultado, deixa eu até diminuir aqui para ficar melhor, vou colocar R, só o R de resultado, ele basicamente é a fórmula que está aparecendo aí na tela. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ok? Então eu começo assim mesmo, ó, menos b, e aí primeiro nós vamos fazer o mais aqui, ó, então mais, e aqui eu vou colocar a parte da raiz quadrada. Então como é que eu trabalho com raiz quadrada? Em C existe uma função para fazer a raiz quadrada, que é a SQRT, ok? Então tudo que tiver aqui dentro desses parênteses vai ser calculado como raiz quadrada. Para eu testar isso, quer ver? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui ó, essa raiz quadrada, só para vocês entenderem, e vamos colocar aqui ó, nesse printf aqui embaixo, olha aí, ó, vamos colocar o resultado da ó, raiz quadrada, certo? Um %f aqui, a raiz quadrada, e aqui ó, eu não preciso colocar uma variável aqui diretamente. Aqui eu posso colocar direto um número, por exemplo, o número 2, nesse caso vai aparecer raiz quadrada igual a 2 aqui, né? Então, veja só para vocês verem como funciona a função printf. Opa, aqui. Ah, importante, ó, pessoal, aqui como eu tenho o código em cima, aqui, ó, a variável c, aqui deu erro, porque ele tentou encontrar, ele viu que eu estava definindo outra variável c, então eu vou apagar essa parte dos inteiros aqui, ó, para evitar problemas, ok? Muito bem, agora aqui, ó, só para vocês verem como é que funciona, esse 2 ele vai aparecer aqui no ponto 2f, ó, sem problema nenhum. Certo? Só que por que está aparecendo assim? Por quê? Porque, ora, no caso do printf aqui, ó, esse aqui eu estou mandando exibir ponto flutuante, esse é um inteiro. Então, se eu quero exibir, eu tenho que botar 2.0 aqui. Então, essa questão de tipos é muito importante em C, você não pode esquecer. Ok? Agora, aqui eu posso colocar também direto uma função, ó, esse QRT4. Ora, se a raiz quadrada de 4, o resultado disso aqui é a raiz quadrada de 4, e o resultado é um número real, então ele vai ter que exibir o quê? Vai ter que exibir 2. Mas aí ele está dizendo assim, ó, descendo aqui ó, para os erros aqui do compilador, está dizendo assim, undefined reference to SQRT, ok? O que eu errei aqui? Eu errei a função, na verdade é SQRT, não é SQTR, ok? Agora sim, ó, vamos rodar. E aí ele rodou numa boa. A raiz quadrada de 4, veja que eu coloquei o número 4, é 2. Se eu quiser aqui a raiz quadrada de 5, por exemplo, vai dar um número quebrado. Olha aí, ó. Ok? Então, 2.23. Então, ele calcula direitinho aqui a raiz quadrada com essa função, certo? Muito bem, então agora a fórmula aqui, ó,
é float, resultado, o meu resultado da equação é menos b, mais, dentro aqui da raiz quadrada, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Ok? E aqui é importante lembrar o seguinte, sempre nas contas aqui, ó, assim como nas expressões matemáticas, o compilador ele vai executar primeiro as multiplicações e depois multiplicações e divisões para depois executar somas e subtrações. Então, para evitar qualquer problema, o que você faz? Você coloca parênteses. Ó. Então, o b ao quadrado, eu vou colocar um parênteses aqui para evitar que ele se confunda com o menos aqui, ou enfim, que dê algum outro tipo de problema. Nesse caso específico, iria funcionar certinho, ó, porque o b ao quadrado seria calculado, depois esse menos ficaria para depois, ele calcularia 4 vezes a vezes c e só depois no final faria a subtração. Tá? Até vamos deixar assim para calcular lá no final, mas o ideal é que você faça essa separação para garantir, para ficar visualmente claro o que ele está fazendo primeiro. Isso ajuda bastante quem está começando, ok? Mas vocês vão ver depois que eu vou tirar esses parênteses, ele vai calcular, continua calculando o resultado da mesma forma. Além disso, eu tenho que fazer tudo numa linha só, então agora eu tenho que dividir tudo por 2a. Então eu vou ter que pegar desde aqui até lá na frente, antes do menos b, colocar um grande parênteses aqui, para poder fazer o quê? Para dividir por 2 vezes a, ok? 2 vezes a. Então, dessa forma aqui, eu tenho a minha fórmula de Bhaskara feita. Veja que ficou grandona aqui, ó, e normalmente fica assim mesmo, tá? Então, tem que tomar cuidado para entender essa fórmula aqui. Veja que ele vai primeiro aqui, ó, fazer esse parênteses, depois esse parênteses, vai fazer essa subtração, aí isso aqui vai ser usado para tirar a raiz quadrada. Aí depois aqui, ó, vem para esse parênteses aqui, disso tudo ele vai então... Olha, aqui tem um errinho, ó. Esse parênteses aqui, fecha aqui, esse aqui da raiz quadrada, esse aqui então é do que está dentro da raiz quadrada, eu vou colocar então aqui, ó, esse parênteses está solto, ó, não tem nenhum fechando, então eu vou ter que fechar mais um aqui, ó. Agora sim, olha aí, ó, esse parênteses aqui então é o nominador da equação e aí tudo é dividido por 2a, ok? Então, dessa forma aqui, ó, quando eu mandar imprimir o R, o resultado, eu vou ter o resultado da raiz, de uma das raízes, que é o quê? Nesse caso aqui vai ser... Nesse caso aqui vai ser... Opa, esqueci o parênteses aqui, ó. Nesse caso aqui vai ser 3, ok? Então, uma raiz é 3, ou a raiz 1 é 3, e como na fórmula tem aquela parte do mais ou menos, a raiz aqui, ó, essa aqui é a parte do mais, eu tenho que fazer outra que é a parte do menos. Outro resultado correto vai ser menos 7, ok? Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer o quê? Eu vou criar, ó, Ctrl C e Ctrl V na linha inteira, eu vou criar a raiz 1 e vou criar a raiz 2. E a única diferença delas é esse menos aqui, porque é menos b mais ou menos a raiz. Então, esse menos aqui vai fazer toda a diferença. E agora aqui no printf, olha o que eu posso fazer. Raiz, nesse caso não estava escrito raiz quadrada, não era raiz quadrada, é a raiz da equação, né? Mas ó, raiz 1, e aí vou colocar um barra n para dar uma nova linha e vou colocar a raiz 2. Ok? Raiz 2 igual espaço mais um %f. Aí eu coloco aqui R1 e R2, ok? A gente vai em outro vídeo explicar melhor a função printf, mas basicamente esse primeiro %f vai ser substituído pelo valor aqui do R1 e esse segundo %f vai ser substituído pelo valor do R2. E agora sim o nosso código está pronto. Olha aí, eu vou ter, ó, raiz 3 e menos 7, ok? Facinho, mamão com açúcar, bem tranquilinho, basta você entender essa formulazinha aqui. Ok? Então veja que aqui, ó, se eu tirar esses parênteses aqui, conforme eu tinha conversado com vocês lá no início, esses parênteses aqui, ó, isso não vai fazer diferença, ó, tá? Por quê? Porque dentro da raiz quadrada ele vai executar o b ao quadrado menos o 4 vezes a vezes c, então ele faz as multiplicações antes e no final é que ele faz a subtração, ok? Talvez assim fique mais fácil de entender, mas repito, você que está começando a programar agora, coloque parênteses a mais, mesmo que não seja necessário, para evitar erros e problemas nas fórmulas, ok? Vou tirar aqui esses espaços em branco aqui, ó, no final que está aparecendo é só um return, então está aí o meu programinha completo para calcular as raízes de uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Certo? Está aí, ó, 3 e menos 7, ok? Então está aí, para o vídeo de hoje tá legal,
mais para frente a gente faz outros exercícios, ok? Se você está em dúvidas ou tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários e tchau!